Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meu povo, povo de Deus, bem-vindos a mais um culto doméstico, a mais um programa de fé, a mais uma oportunidade de sermos abençoados neste dia, acordando com fé. O tema de hoje é esse que está na tua tela. Somos eleitos e predestinados. Algo que nós não devemos abrir mão dessa doutrina. Somos eleitos e predestinados. Vamos para um hino cantado pela irmã Bárbara Rejane de Garça e depois a palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mundo na areia se desfez, você já estava ali, predestinação. Antes da fundação do mundo, Deus, por sua presciência, num atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob sua inspiração Ele te fez como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismo que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que desta fila tu jamais irás sair. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mundo na areia se desfez, você já estava ali, predestinação. Antes da fundação do mundo, Deus, por sua presciência, num atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você
é criação do próprio Deus, e sobre essa inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismo que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Preciosos irmãos, essa palavra, eleição e predestinação, ela está na Bíblia. Portanto, se está na Bíblia, não deve ser combatida. Ela deve ser entendida, conciliada. Por que somos eleitos e predestinados? A Bíblia diz desta maneira. Está escrito em Efésios, capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, está claro que o salvo, ele é eleito, isto é, escolhido, e predestinado, isto é, tem um destino já preparado. Essa doutrina é combatida por causa que Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos ensina que nós escolhemos e devemos perseverar para manter-se na escolha. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E na cabeça dos entendidos, uma vez
eleito e predestinado, você não precisaria perseverar. Livre-arbítrio. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eles dizem, não depende de ser escolhido. Depende de você, usar o livre-arbítrio para aceitar a salvação. Ainda Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então fica havendo um embate entre os que acreditam no livre-arbítrio e os que acreditam na eleição, predestinação do crente. Mas não há contradição na Bíblia. Na verdade, as duas doutrinas são bíblicas, inspiradas pelo Espírito Santo, portanto, não pode haver incongruência, bifurcação nos dois pensamentos. Tem que haver uma conciliação. Então, como entender a doutrina da eleição e predestinação? Irmãos, Deus manifestou a graça para todos. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Como está escrito, repito, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que todos se salvem. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Então, esse é o desejo de Deus. Só que Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o futuro antes de qualquer coisa ser criada. Antes de tudo, Deus conhecia o futuro. Eclesiastes 3, versículo 15. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi.
E Deus, conhecendo o futuro, ele olhou na sequência dos tempos e ele viu pessoas não apenas desejando a salvação, porque todo o mundo deseja ser salvo. Eles desejam, como diz, pintar e bordar e depois ser salvo. Mas Deus viu pessoas que desejariam ou desejavam a salvação e ser leais a Deus em seus corações, o que mesmo querendo é impossível. Então, para essas pessoas, Deus, conhecendo isso antecipado, e eu estava me perguntando, por que Deus faz isso? Ora, Deus faz isso para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, como nós pregamos recentemente, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Na verdade, Deus quer que Ele apareça e que você diga, foi Deus, aleluia, que você o glorifique. Então, Deus, por sua presciência, ele viu. E olha lá a eleição. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Falando de alguns irmãos ali, ele disse, eleitos segundo a presciência de Deus. Então Deus não é injusto. Ele não é injusto com as pessoas que ele não escolheu. Ele é justo. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 12, 13 e 14. Falando de Jacó e Esaú, Paulo disse, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Deus diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso não depende do que quer, nem do que corre, mas daquele que Deus se compadece. Por quê? Olha bem a maneira que Deus usou para escolher Jacó e aborrecer a Esaú. Esaú nasceu com o direito da primogenitura. Como todos os homens, tá? Do Calvário para cá, nasceu com o direito da salvação. Todos nasceram com esse direito. No Calvário, Deus zerou o pecado do mundo. O homem não é mais condenado por causa do pecado de Adão. O homem é condenado por rejeitar a salvação. E como que ele rejeita a salvação? Com o seu livre-arbítrio. Como ele aceita a salvação? O seu livre-arbítrio. Só que Deus, antes da fundação do mundo, ele viu quem usaria o livre-arbítrio para rejeitar. Ah, mas eu quero ser salvo, pastor.
Deus me rejeitou. Você o ama de todo o seu coração. Você quer obedecer toda a palavra. Você quer parar de interrogar a Deus. Você quer parar de achar que Deus errou. Você quer aceitar tudo que Deus fala. Aí eu creio que você é um eleito. Tá? Então Esaú, ele desprezava a primogenitura. Jacó a amava de corpo, alma, espírito. Estava disposto a tudo para consegui-la. E conseguiu. Então, a escolha de Deus não foi no ventre dela. A escolha de Deus foi antes da fundação do mundo. Deus já havia visto o que sucederia. E Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Então, Deus é culpado disso? Não, Deus não é injusto. Deus é justo. Então, a plataforma através da qual Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, foi através do livre-arbítrio. A plataforma é o nosso livre-arbítrio. Você produz, meu irmão, a tua eleição e predestinação. Tá? Então, Deus viu isso antes da fundação do mundo e fixou o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, versículo 8. Por isso nós não adoraremos a besta, porque os nomes no livro da vida do Cordeiro são daqueles que não adorarão a besta. Mas quando esses nomes foram escritos? No ato que eu aceitei Cristo como meu Salvador? Não. Ele foi escrito, o meu, o teu, antes da fundação do mundo. Repito, aos Efésios, capítulo 1, do 3 ao 4, ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. E nós conhecemos a mensagem, adoção. Primeiro, você é posicionado no corpo de Cristo. Como? Através do batismo com o Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios 12, versículo 13. Por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo, que é judeu, grego, servo, livre, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então você é posicionado no corpo, depois de ter sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, se santificado, Deus te leva no cartório divino e te dá o Espírito Santo. Está escrito em Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Pai. Agora, nós temos esperado, estamos esperando a adoção plena, que é a transformação do nosso corpo, caso estejamos vivos,
ou a ressurreição dos mortos, caso estivermos mortos. Está escrito em Romanos 8, versículos 22 e 23. Porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo é a nossa adoção plena. Seremos semelhantes a Ele. 1 João 3. Filhinhos, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Agora, São Paulo creu nessa doutrina. E eu creio nela. Aleluia. Que eu sou escolhido. Que eu sou um predestinado. E se eu sou um predestinado, a eleição é uma obra de Deus. A predestinação é uma determinação de Deus. E quando Deus opera, nada pode impedir. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, por isso que São Paulo chegou àquela conclusão de Romanos 8, 31. Ouça o que ele disse. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, ele começa em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Ouçam bem, daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus vive a palavra. Quem ama a Deus dá bons testemunhos. Quem ama a Deus não está na roda de escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. O seu prazer é na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isto é, os tais crescem na estatura do varão perfeito e chegam no seu ápice. Aleluia! Glória a Deus! A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra-se que em São João 3,16, Jesus Cristo é o unigênito? Mas em São João 12:24, ele diz: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Ele morreu, não morreu? Ele ressuscitou.
e você é fruto. Agora, se você planta um grão de milho, um grão de feijão, aquele pé de milho, pé de feijão, vai dar muitos milhos, muitos feijões. E olha para eles, não são iguais? Então, dessa árvore, Cristo, nasce mais Cristos. Aleluia. Glória a Deus. Então, e aos que predestinou, a estes também chamou. Você não recebeu um chamado de Deus? Sim. E aos que chamou, a estes também justificou. E a justificação você não consegue sem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque justamente é neste nome que o perdão dos pecados é executado. Não vamos entrar em detalhe. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ei, apóstolo Paulo, escrevendo com aquela caneta de tinta, tinteiro, molha aqui, escreve aqui, a carta dizendo que ele fazia parte do grupo de eleitos. Aleluia. Então, São Paulo enxergou o seguinte, que a gente entra nas batalhas contra Satanás, entramos já com a vitória decretada, com a vitória proclamada. Glória a Deus. Aleluia. Então eu penso que se ele não gritou na hora que estava escrevendo, dentro da sua alma ele deu um grito. Escrevendo aquilo, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está com medo de quê, meu irmão? Você está com medo do quê? Nós somos eleitos e predestinados. Ninguém nos separa do amor de Deus. Foi o que ele continuou escrevendo. Ele disse: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A tribulação não separou Pedro, não separou Paulo. Aqueles crentes resistiram varonilmente, com resignação, e o eleito vive assim, resistente. Aleluia. A perseguição, o perigo, a nudez, a espada, a fome, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meu irmão,
você vai vencer. Irmã, levanta a tua cabeça. Deus pode não te livrar de passar pelo problema, mas Ele te livrará no problema. Como? Te dando força, te dando resignação, aleluia, te fortalecendo. E Deus, fazendo isso, fará-se mais real para você, porque você vai passar pelo vale e você vai dizer: as minhas forças não eram suficientes. Então, por que eu passei? Porque Deus me ajudou, porque Deus me sustentou, porque Deus me tomou pela sua mão. Aleluia, glória a Deus, porque Deus andou comigo, Ele está com você. Levante o teu semblante, que o brilho dos teus olhos volte a brilhar. Irmã, tenha bom ânimo. Meu irmão, manda essa doença para o lugar dela. Nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Não abra mão disso. Sou um eleito, sou um predestinado. Eu amo a Jesus Cristo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu espírito. Eu quero ser um crente melhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler os pedidos de oração. A irmã Irene, peço oração por minha família, irmãos e pastor. A irmã Edna Cobo, irmã Nair, pede oração de gratidão a Deus por 25 anos de casamento. Louvado seja o Senhor, gratidão, benção. A irmã Leia, peço oração por Ana Laís e pelo irmão Everton. A irmã Elisandra, peço oração pelos meus irmãos Emerson e Eliseu, também pelo Gabriel e por libertação. A irmã Keila, peço oração por mim e minha família, pois vamos fazer uma viagem. A irmã Lica, peço oração em favor do meu esposo e por nossa vida, pois não está fácil. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Lúcia, continue orando pelos internados, irmãos, nos hospitais, enfermos em suas casas, que eles sejam curados, libertados pelo poder das mãos santas do Senhor Jesus Cristo. A mãe Elane Andrade, pastor, minha mãe Lindalva partiu para a glória. Que Deus nos conceda o consolo e a direção para seguir. Meus pêsames, irmã. Lamento. Conheço sua mãe. Conheço. Irmão Basílio pede oração por Emerson de Oliveira Santos, por libertação, e Esther de Oliveira Santos. Oração pelo irmão Basílio e família, por José Batista e família. Oração pelo irmão Cosme de Paula, Maria Clarice de Paula e Lucas de Paula. Oração pelo pastor Paulo Chaves, Paulo Chaves. Ele é de Cabo Frio. Pelo irmão Roberto César Soares, pelo irmão Fábio Lisboa Santos, pela amiga Abigail Silva Souza, pelo irmão Medeiros de família, Everton de Oliveira Santos, Simone de Andrade dos Santos, Romário de Andrade Barbosa, e Júlio Fernandes, e José Vieira de Souza e Maria Francisca de Souza.
Irmão, gostaria de pedir oração para minha nora Gleice, está grávida de 8 meses, é de alto risco, que ela tem trombofilia, bronquite asmática, está com problema cardíaco e pressão descontrolada, com sintomas de depressão e desejando a morte no parto. A irmã Solange do Arco-Íris, peço oração por minha mãe, está com muita dor na coluna e nas pernas. Querido Pai, mesmo que um crente parte para além da cortina do tempo, a gente sente e a gente procura sentir a dor da família, porque não é fácil alguém perder a mãe. Então consola, Pai, o coração da irmã que perdeu a mãe, a mãe Eliane Andrade, o pai ficando viúvo, a igreja perdendo uma membra. Em nome do Senhor Jesus, consola. E Pai, abençoe aqui a irmã Nair, 25 anos de casado ou de matrimônio, não é fácil, é de louvar mesmo, de agradecer mesmo. E abençoe a irmã Ana Laís e os outros pedidos de oração que eu li, eu creio que chegou no trono da graça, Pai. Deus, manifesta o teu poder, manifesta a ação do teu Espírito sobre eles, consolando, ajustando vida conjugal, curando o enfermo, libertando, dando vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Opera o milagre, mais um milagre eu quero, Pai, que o Senhor nos faça, em nome do Senhor Jesus, por caridade. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus. Nós tivemos 60 computadores, uma média de 75 irmãos. O irmão Alfredo em Tupã, o irmão Dário, a irmã Lisalma Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Estevão no Óleo, a irmã Edna Coubinha da Mantina, a irmã Rosane Charopé em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Elisandra Birigui, a irmã Irene Família Tupã, o irmão Gabriel, a irmã Alessandra Limeira, a irmã Lucinéia Rocha em Oswaldo Cruz, a irmã Maria Verres em Três Lagoas, a irmã Elane Andrade, Sul de Minúcia, a irmã Léia Marília, a irmã Leonilda Tupã, a irmã Maria de Fátima, Jacutinga, Minas Gerais, a irmã Marisa Tupã, a irmã Maria Lucinete, Três Lagoas, irmão Enes Ribeiro Palmas, Tocantins, a irmã Ieda em Araçatuba, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, a irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas, o pastor Paulo e a irmã Ana Birigui, uma Solange Maia, Araçatuba, uma Sara Curupira, Pernambuco, irmão João Mancilene Queiroz, uma Flor Hortolândia, uma Leandra Góes, Pirapozinho, a irmã Kelly em Anápolis, irmão Marcos de Ribeirão Preto, a irmã Lica Tupã, a irmã Geni Macedo no Arco-Íris, a irmã Noêmia Guimarães, a irmã Janete Jarengo em Placas do Pará, o irmão Eduardo Bastos, o irmão Alceu Ferreira, Presidente Médici, a irmã Cláudia Amboli, o irmão Walter, a irmã Luciane Lins, o irmão Leonel, a irmã Laiane Santa Teresa do Tauá, no Ceará, a irmã Lloyd Medrado Rubiaço, o irmão Isaac Martins Limeira, a irmã Lúcia e Família São José dos Campos, o irmão Sérgio, o irmão Valdirene Tupã, a irmã Paula Rubiácia, o irmão Valdivo Getulina, a irmã Zildo Basso, a irmã Solange, o irmão João no Arco-Íris, a irmã Eunilza em Araçatuba, o pastor William Cavalcante, Pontes de Ilacerda, Mato Grosso, tá longe de casa, a irmã Franciele Lins e a irmã Socorro em Bastos. Que Deus continue vos abençoando e até amanhã, se Deus quiser. Shalom. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali
em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mão da areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, num atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob sua inspiração Ele te fez como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismo que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que desta fila tu jamais irás sair. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e o mão da areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, num atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob essa inspiração Ele te fez como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismo que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair.